Família de Tom Veiga suspeita de morte por envenenamento. Vocês devem ter visto essa notícia há um tempo atrás. Intérprete do Louro José teria tentado retirar o nome da ex-mulher de seu testamento. Então, o que a família alega? Que ela correu e envenenou o sujeito para ele não fazer isso e ela não ficar de fora. A família de Tom Veiga quer exumar o corpo do ator por suspeitar que ele teria sido envenenado. O artista, conhecido por interpretar o Louro José no programa Mais Você da Globo, foi encontrado morto em novembro de 2020, aos 47 anos, vítima de um AVC, de acordo com o IML. Segundo o colunista Léo Dias, a ex-mulher de Tom, Cibele Veiga, teria feito o artista assinar um testamento que a incluísse com direito a uma pensão de 18 mil por ano. Contudo, Tom teria tentado retirar o nome de Cibele, mas morreu depois. Ele estava brigado com a esposa quando ele morreu. Ele estava em casa, ela se mudou e então quando ele morreu, eles estavam separados. O testamento de Tom teria disposto 50% de seus bens aos 4 filhos. Isso é lei. 2 do casamento com Cristina e 2 de Alessandra Veiga. A outra metade ficaria então com a atual esposa, com quem ele estava casado desde janeiro, mas com quem ele já morava junto, acho que há mais de 5 anos. De acordo com o jornal Extra, 3 dias antes de morrer, o Tom Veiga pediu a um amigo que fosse com ele a um cartório para testemunhar a mudança no testamento. Ele queria tirar o nome, então, claro, da esposa. Ele estava separado, então vamos tirar o nome. Em um áudio recebido pelo jornal, ele teria dito para o amigo: "Você pode ir lá comigo para cancelar essa bosta?" Ou seja, ele estava determinado realmente a mudar o testamento e tirar o nome daquela mulher que já não vivia com ele. A reportagem do Extra diz ainda que os filhos de Tom estão movendo uma ação civil para provar a indignidade de Cibele como herdeira e outra para que a mãe de um dos filhos seja a inventariante. A Cibele também está pedindo na justiça para ser a inventariante do espólio. Cibele é a mulher com quem ele então estava brigado e que ele queria retirar do testamento. Eles se casaram em 2020 e se separaram em setembro e ele morreu em novembro. O que acontece? Essa moça, ela deu uma entrevista naquela gente, na lata, com a Antônia Fontinelli, e falou muita coisa, muita coisa, e sinceramente eu ouvi, depois eu quero ver até para fazer uma análise corporal dela, porque ela diz que eles não estavam separados, eles estavam brigados. Há uma diferença, a gente sabe. Quando eu estou brigado, há a possibilidade de reatar. Quando eu estou separado, eu estou separado. A princípio, não há possibilidade de reatar. Ora, mas se o Tom pediu para um amigo ir ao cartório mudar o testamento, eles estavam separados, eles não estavam brigados apenas, né? E só que ela fez uma jogada muito interessante. Como a família está querendo demonstrar que ela não tem direito ao testamento, porque a intenção dele era tirar, porque ela só estava no testamento como esposa e já não era mais esposa, blá, 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 blá. Aventaram a hipótese dela tê-lo envenenado para não ser retirada do testamento, ou seja, torná-la uma herdeira ilegítima, indigna, perdão, uma herdeira indigna. Então, é o único caminho, parece que o advogado da família encontrou, é acusá-la de assassinato, porque aí a lei prevê que o herdeiro
indigno, o herdeiro que promoveu a morte de quem deixou a herança não tem direito aos bens. Mas o que ela fez, a danada? Correu e ela pediu a exumação do corpo. Isso ela fala no canal da Antônia Fontinelli, Na Lata. Se não me engano, é assim que chama o canal. Ela correu e pediu a exumação porque, com certeza, ela não tentou envenená-lo. Mas isso não significa que ela tenha direito à herança. Quer dizer, que direito ela tem, porque se ele não fez antes de morrer, se fudeu, ela tem direito à herança. Mas eu até acredito que ela não tentou envenená-lo, mas isso não significa que, moralmente falando, ela tenha direito a essa herança. Afinal, poxa, ela já estava separada dele, então, né, inquestionável que ela não teria direito aos bens, exceto como meieira. E essa, se ela for esperta, esse é o grande lance dela. Ela pega o que lhe cabe como meieira e deixa o pau quebrar com a herança. Ficar brigando por dinheiro é foda. E aí, a live no Instagram vai cair dentro de 28 segundos. Mas eu retorno, gente. Não me abandona, não. Por favor, hein? E aí ela correu e pediu a exumação do corpo antes da família. Porque, segundo ela, quando o Tom morreu e ela estava lá na delegacia tentando ver os trâmites, né? Cuidar dos trâmites administrativos que a gente sabe que demandam muita burocracia. Não sei se um delegado ou um investigador chamou a ela e perguntou se ela sabia que o Tom usava cocaína. E aquilo deu um insight nela, uma desconfiança nela. O que ela falou? Ora, não estão me fazendo essa pergunta à toa. Claro, né? Se um delegado ou inspetor perguntou a ela se ela sabia que ele usava cocaína e ela sabia que ele havia usado há um tempo atrás, mas naquela época, aliás, no tempo em que o Tom Veiga estava morando com ela, Cibele, ela disse que ele não usou. Mas o que ela pressupôs? Se o delegado está me perguntando se o Tom usava cocaína, é porque encontraram alguma coisa no corpo dele. E aí, se a família está me acusando que envenenei, então eu vou dar o troco na mesma moeda. Eu quero exumar esse corpo porque eu acho que ele morreu de overdose. E qual é o grande lance de provar que ele morreu de overdose? Os filhos vão ter que devolver o seguro, porque o seguro só cobre morte natural. Então ela tá dando um tapa com luva de pelica neles e bem feito. Ela tá puta porque, como ela falou, os gastos para exumação de um corpo são elevados. Mas ela falou, não tem importância, eu quero meu nome limpo. Então, assim, não mexe com quem tá quieto, não, gente. Não mexe com quem tá quieto, não. Se ela provar, se a exumação demonstrar que havia possibilidade desse cara ter morrido por ter misturado bebida com cocaína, por exemplo, ou a família vai ter que devolver todo o seguro recebido. E bem feito, não tá acusando os outros de envenenamento? Eu tenho uma história dessa para contar para vocês, um dia eu conto, um dia, quem sabe, de uma sogra que acusou a nora de envenenamento. Olha, gente, vocês não têm noção do que uma falsa acusação faz na vida de uma pessoa. E o tanto que você tem que gastar para provar sua inocência. Por isso que tem muito pobre fudido inocente na cadeia.
Porque gente de classe melhor também é acusada injustamente. Mas tem um barraco para vender, para pagar o advogado. Tem uma família que se une, que vende as casas para pagar, porque é caríssimo. Agora o preto fudido, que não tem porra nenhuma, fica mofando na cadeia. Mas é todo dia, toda hora, são acusações injustas, absurdas, que nem sempre as pessoas têm condição de provar. Pois tá aí. A família acusou a então esposa do Tom, que já não era mais esposa, de envenenamento, e ela tá dando troco, apostando de que ele então teria morrido por overdose. É desse jeito, né? Tá pagando na mesma moeda, que assim seja.